Um bom dia a todos e a todas. Bom dia. E que todos e todas sejam bem-vindos, bem-vindas a esse nosso dia especial com culto de Santa Ceia e festa da colheita. Quero assim saudar também os nossos visitantes, né? Temos hoje então visitas de um pouquinho mais longe, lá do Espírito Santo, de Santa Maria do Jetibá. Então, vamos ficar de pé, se apresentar. Diz assim: o Senhor ia adiante deles durante o dia numa coluna de nuvem, para os guiar pelo caminho, durante a noite numa coluna de fogo para os iluminar, a fim que caminhassem de dia e também de noite. Também uma palavra de João 5, versículo 39. Jesus Cristo diz: vocês examinam as Escrituras porque julgam ter nelas a vida eterna, e são elas mesmas que testificam de mim. Então, com essas palavras, todos são acolhidos e acolhidas. Queremos cantar então, louvar ao nosso Deus. Estamos aqui, está sendo projetado. Bom dia. Que a graça e a paz do Trino Deus, o nosso Senhor, aquele que está conosco todos os dias da nossa vida, que seja conosco também neste encontro, neste culto, onde nós nos colocamos diante de Deus e juntos, com irmãos e irmãs na fé, ouvimos a mensagem da Sagrada Escritura e nos colocamos diante de Deus também em oração. Crianças, vocês agora vão participar do grupo infantil, vão ouvir a leitura da Palavra de Deus, vão aprender um pouquinho sobre gratidão, assim como nós aqui no culto também vamos ouvir falar sobre o que é agradecer, como nós agradecemos.
Que Deus ilumine, né, a Raquel que trabalhará com vocês, mas que Ele também fale ao coração de vocês. Que a palavra de Deus seja também aquela que orienta os seus passos. Nós vamos ouvir a leitura. Quem tem a sua Bíblia também pode pegar e acompanhar no livro de 2 Coríntios, capítulo 9, versículos 6 até o 15. A sementeira e a colheita. E isto afirmo: aquele que semeia pouco, também colherá pouco, e o que semeia com fartura, também colherá com fartura. A cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade. Porque Deus ama quem dá com alegria. Deus pode tornar abundante em vocês toda a graça, a fim de que, tendo sempre em tudo ampla suficiência, vocês sejam abundantes em toda boa obra, como está escrito: distribuiu, deu aos pobres, e a sua justiça permanece para sempre. E Deus que dá semente ao que semeia o pão, para alimento, também suprirá e aumentará as sementes e multiplicará os frutos da justiça de vocês. Assim, vocês serão enriquecidos em tudo para toda generosidade, a qual, por meio de nós, resulta em orações de gratidão a Deus. Porque o serviço dessa assistência não só supre a necessidade dos santos, mas também transborda em muitas orações de gratidão a Deus. Na prova deste serviço, eles glorificam a Deus pela obediência da confissão que vocês fazem do Evangelho de Cristo e pela generosidade com que vocês contribuem para eles e para todos. Enquanto eles oram por vocês com grande afeto por causa da extraordinária graça de Deus que foi dada a vocês. Graças a Deus pelo seu dom indescritível. O texto de Lucas, no capítulo 9, mas o capítulo 9 era Coríntios, Lucas capítulo 17. A cura de 10 leprosos. De
Jesus passava pelo meio de Samaria e da Galileia. Ao encontrar uma aldeia, saíram no encontro de 10 leprosos, que ficaram longe e gritaram: Jesus, mestre, tenha compaixão de nós. Ao vê-los, Jesus disse: vão e apresentem-se aos sacerdotes. Aconteceu que, indo eles, foram purificados. Um dos 10, vendo que estava curado, voltou dando glória a Deus em alta voz, e prostrou-se com o rosto em terra aos pés de Jesus, agradecendo-lhe, e este era samaritano. Então Jesus perguntou: não eram 10 os que foram curados? Onde estão os 9? Não se achou quem voltasse para dar glória a Deus, e a não ser este estrangeiro. E ele disse: levanta-se e vá, a sua fé salvou você. Palavra do Senhor. Querida comunidade, que bom é nos reunirmos em culto para celebrar as bênçãos de Deus em nossa vida. Que bom é poder reconhecer que Deus é aquele que nos conduz, aquele que guia os nossos passos, e que tudo que nós temos, tudo que nós somos, vem das mãos do nosso Deus. Conta uma história de um povo antigo que recebeu muitas bênçãos da mão de Deus. Esse povo, ele era um povo escravo, um povo que precisava trabalhar em benefício de outros, mas não um trabalho comum, mas um trabalho forçado. Conta essa história que Deus agiu a favor desse povo e esse povo recebeu a liberdade. Esse povo pôde se reunir, adorar a esse Deus, reconhecer e receber desse Deus muitas bênçãos. Conta a história que esse povo recebeu alimento até sem precisar de trabalhar, porque Deus enviou alimento a esse povo. Deus ofereceu a esse povo água fresca, água corrente, quando eles estavam sem água. Conta a história que Deus multiplicou tudo que esse povo tinha e ofereceu a esse povo uma terra boa, onde eles puderam plantar, colher, produzir e assim multiplicar sobre a terra. Mas conta a história que esse povo ali nesta terra habitou, multiplicou os seus bens, multiplicou a sua produção, o seu gado, aquilo que eles puderam colher também foi multiplicado. Mas esse povo, depois que eles estavam bem, onde eles podiam plantar e sabiam que iam colher, onde eles podiam produzir, cuidar do seu gado e saber que o gado ia multiplicar, onde tudo vinha e tudo era como leite e mel. Esse povo, ele começou a esquecer de que tudo que eles faziam vinha das mãos de Deus. E esse povo se desviou dos caminhos do Senhor. Já não iam mais ao templo, já não agradeciam mais a Deus, já não oravam, já não liam as Sagradas Escrituras, já não se dedicavam a cuidar do maior bem que eles tinham, que era receber e ser filhos e filhas de Deus. Querida comunidade, essa história, ela não está escrita em qualquer livro, mas na palavra de Deus, na Sagrada Escritura. E é um povo que nós conhecemos a história, e a partir da história desse povo, nós também alimentamos a nossa própria fé. A história do povo de Israel, o povo escolhido por Deus. E assim, querida comunidade, nós também somos chamados e chamadas a olhar essa história e pensar: será que
nós estamos vivendo a nossa fé conforme é a vontade de Deus para a nossa vida? Será que nós temos agradecido a Deus por tudo que Deus tem nos oferecido? Porque nós plantamos, colocamos a semente na terra ou a muda na terra, cuidamos do nosso gado, cuidando do nosso trabalho, da nossa casa, mas quem nos oferece a planta, o crescimento, a vida, a produção, o leite, é o nosso Deus. É o nosso Deus quem nos oferece tudo. E assim, querida comunidade, nós somos chamados e chamadas a reconhecer a graça de sermos filhos e filhas de Deus. Talvez a gente pode até pensar, meu vizinho nem é evangélico, nem é católico, não vai à igreja nenhuma, e ele também produz. Qual a diferença de ser pessoa cristã, lembrando que nós somos cuidados e cuidadas por Deus, ou não ser pessoa cristã? O que nos torna pessoas diferentes? O que nos torna pessoas conscientes daquilo que Deus faz por nós? A resposta talvez seria viver a fé. Reconhecer que nós vivemos nesse mundo não para esse mundo, mas para algo muito maior. E aí, querida comunidade, eu quero convidar vocês a nós ouvirmos também mais uma leitura do texto do Evangelho, do texto da Sagrada Escritura, diante da situação que eles se encontraram. A palavra de Deus foi direcionada a esse povo e a palavra foi dita a eles desta forma: porque o Senhor, o Deus de vocês, os fez entrar numa terra boa, uma terra de ribeiros de águas, de fontes, de mananciais profundos que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vinhas, figueiras, romãzeiras, terra de oliveiras, de azeite e mel, terra em que vocês não terão escassez, em que não lhes faltará nada, terra cujas pedras são ferro e cujos montes vocês extrairão o cobre. Vocês comerão e ficarão satisfeitos e louvarão o Senhor seu Deus pela boa terra que Ele lhes deu. Tenham cuidado de não se esquecer do Senhor seu Deus, deixando de cumprir os seus mandamentos, os seus juízos e os seus estatutos, que hoje lhes ordeno. Não aconteça que depois de terem comido, estarem fartos, depois de haverem edificado boas casas e morado nelas, depois de multiplicarem o seu gado, os seus rebanhos e aumentar a sua prata e o seu ouro, e será abundante tudo o que vocês têm, vocês se eleve o seu coração e vocês se esqueçam do Senhor, o seu Deus, que os tirou da terra do Egito, da terra da servidão, que os conduziu por aquele grande e terrível deserto de serpentes abrasadoras, de escorpiões e da aridez, que não havia água e que Ele fez sair a água da rocha para vocês beberem, que no deserto os sustentou com maná e que os pais de vocês não conheciam, para humilhar vocês e pôr vocês à prova e afinal lhes fazer bem. Portanto, não pensem, a minha força e o poder do meu braço me conseguiram estas riquezas. Pelo contrário, lembrem-se do Senhor, o seu Deus, porque é Ele quem lhes dá força para conseguir riquezas, para confirmar a sua aliança, que sob juramento
sobre juramento e promessa a seus pais, como hoje se vê. Querida comunidade, no dia do nosso batismo, nossos pais prometeram nos conduzir no caminho da fé. E viver no caminho da fé é lembrar de tudo o que nós somos chamados e chamadas a testemunhar nesse mundo. A graça de Deus. A graça de Deus que nos chega de forma gratuita, como diz, mas não é uma graça barata, onde nós nos alimentamos e depois vivemos conforme o nosso bel prazer. Assim como o povo de Israel, assim como traz esse texto aqui. Agradecer é reconhecer quão grande é o amor de Deus por nós. Esse Deus que criou o mundo, que criou tudo. Esse Deus que nos liberta a cada dia da escravidão do pecado. Onde nós, reconhecendo que somos pecadores, nos colocamos e nos prostramos diante de Deus. Esse Deus que já, desde a antiguidade, vem dando e livrando também de tantos momentos difíceis a nossa vida e as pessoas que já viveram antes de nós. De que maneira nós, como comunidade Espírito Santo, temos nos colocado diante de Deus com gratidão, assim como aquele leproso que voltou diante de Jesus e agradeceu o que Jesus tinha oferecido a ele. Temos ofertado a nossa vida. Aí não é só recurso. A nossa oferta não é só financeira diante de Deus. É a nossa própria vida. Pois Jesus deu a vida por nós. Temos oferecido a nossa vida a nosso Deus. Temos servido a Deus com os nossos dons ou só com o que sobra na nossa vida para Ele? Quando a gente não tem nada mais para fazer, agora sim eu vou servir a Deus, vou fazer alguma coisa, vou ler a Sagrada Escritura depois de que eu não tenho mais nada para fazer. Querida comunidade, como pessoas cristãs, nós somos chamadas a cada dia reconhecer a graça de Deus em nossa vida e nos colocarmos a serviço do reino de Deus na nossa casa, com as pessoas que nós conhecemos, com as pessoas que nós trabalhamos, mas acima de tudo, sendo testemunhas do reino de Deus nesse mundo. Que assim seja hoje e sempre. Que a palavra de Deus transforme a nossa vida todos os dias. Amém. Diante da palavra de Deus, nós também somos chamadas a reconhecer aquele Deus que é trino, que nos acompanha e cuida de nós. Por isso eu convido a comunidade, quem puder, se coloque de pé. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu os poderes de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu aos céus e está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Amém. Temos recebido o batismo a celebrar
Quem nos convidou, quem nos serve na ceia e quem é a nossa refeição é o próprio Cristo, que nos chama a viver a nossa fé. Por isso, nos preparemos para a ceia cantando. Senhor nosso Deus, nos unimos em oração, queremos ofertar a Ti os nossos dons ao serviço do Teu reino. Te ofertamos, Senhor, a nossa vida, não por nossa causa, mas por Tua causa e pelo Teu amor por nós. A Ti, Deus da vida, também trazemos o que Tu nos destes em amor e bondade. Usa esses elementos, o pão e o fruto da videira. Utilize esses alimentos doados, trazidos ao altar, e as ofertas de gratidão em dinheiro para o Teu serviço, para a edificação do Teu reino, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Também temos, Deus, as ofertas direcionadas à missão do Sino do Amazonas. Que a missão do Sino da Amazônia, Filho Deus, seja também para a Tua honra e Tua glória, para o anúncio e testemunho do Teu reino neste mundo. Graças Te rendemos, Deus gracioso, pois nós recebemos a nutrição com a Tua palavra, para vivermos em gratidão, para vivermos em amor verdadeiro do Teu reino, do Teu evangelho. Recebemos de Ti o ensinamento de que devemos nos tornar, sim, pessoas cristãs que edificam o Teu reino neste mundo. Graças, Deus gracioso, pelo sacramento do batismo, onde nós estamos aqui como irmãos e irmãs na fé, para participar, para testemunhar e para agradecer que Cristo deu o seu corpo e o seu sangue por nós. Através da ceia, Trino Deus, nós renovamos a nossa comunhão contigo e com nossos irmãos e irmãs. O Teu amor é repartido entre nós. Ao recebermos o pão e o fruto da videira, recebemos-te em nossa vida para amar e promover o amor. Deus da graça, nessa comunhão fraterna da Tua igreja, nós também recordamos o que Cristo instituiu e ordenou para os seus discípulos e discípulas. Nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi entregue à morte, tomou o pão, rendeu graças a Deus, partiu o pão e distribuiu aos seus discípulos. Quando Jesus distribuiu o pão, Ele disse aos seus discípulos: toma e come. Esse é o meu corpo que é dado em favor de vós. De semelhante modo, depois de haver ceado, Jesus Cristo tomou o cálice, rendeu graças a Deus e distribuiu aos discípulos, dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Todas as vezes que o beberdes, façam
Senhor nosso Deus, o cálice pelo qual damos graças é a comunhão no sangue de Cristo. O pão que nós partimos e repartimos entre nós é a comunhão no corpo de Cristo. Embora nós sejamos pessoas diferentes, somos um só corpo em Cristo nosso Senhor. Portanto, nos reunamos ao redor da mesa do altar e celebremos a comunhão. A ceia hoje será servida de forma andante. Cada um e cada uma vem até o altar, recebe o pão e o suco da videira, depois retoma ao seu lugar, e assim nós, ao final, faremos a nossa oração como... Por isso nós queremos sim, com o coração partido, mas também com alegria, sabendo que as famílias vão buscar também algo melhor, algo em que elas vão poder continuar experimentando a bênção de Deus em outra comunidade. Nos despedimos da Raquel, Valdinei, e da filha e do filho, e também da Michele e do Delei com seus filhos. Mas a gente quer também agradecer. Então, de maneira especial, a gente se despede de vocês, dos nossos 2 meninos do ensino confirmatório, e também participantes da juventude, e dos 2 pequenos, participando do culto infantil. Que Deus possa abençoar a sua vida, Michele, do Delei. Que esse tempo, esse momento de mudança, seja também um momento de aproximação da palavra de Deus lá onde vocês estarão. Reiniciar a vida, às vezes nos oferece também a oportunidade de reconstruir muitas coisas. Que esse seja o tempo de vocês, de amar, reconstruir, de viver ali as bênçãos de Deus também na vida de vocês. E sem dúvida nós estaremos aqui, quando passar por aqui, nos visite, esteja sempre conosco. E quando a gente for para lá também a gente vai visitar vocês, Isso aí. Raquel, nós queremos te agradecer, pelo seu dom de servir como orientadora do culto infantil. Essa comunidade foi privilegiada com esse seu dom, que você descobriu fazendo, e quero rogar que Deus continue também alimentando esse dom lá na comunidade Luz no Mundo, para onde você vai. Que você ali também seja bênção na vida das crianças e das pessoas que estarão ao seu redor. Você estará pertinho de nós, sua mãe, seu pai continuam aqui, então temos que de vez em quando a sua presença entre nós também será vista, a gente poderá aproveitar da tua presença. Isso, então que Deus abençoe você, o Valdinei, e as crianças lá também.
impossível esquecer tudo que vocês viveram aqui, mas vai ficar mais fácil, né, de lembrar da comunidade. Professora, né? Ela recebeu então. Eu ia pedir para ela encomendar para mim. Eu vou agradecer aqui a Raquel também, né? Raquel, fizemos noite de Natal aqui, muito importante, bonitas. Quando eu cheguei aqui, a comunidade me acolheu, foi muito bom. O tempo que eu passei aqui, acolheu o Delei, que não frequentava e acabou, não é muito frequente, mas está no caminho de Deus. Agradecer o presente e dizer que eu vou sentir muita falta mesmo de estar aqui com vocês. Poucas vezes eu venho, mas são muito importantes para mim quando eu estou aqui, pessoal. Obrigada, pastora, obrigada por estar levando meus filhos no caminho de Deus. Agradecer ao Ademar por estar sempre também colaborando com eles, chamando, incentivando. E pelas viagens que vocês fizeram com eles, eu espero que continuem se encontrando, que eles gostam muito dessa parte da juventude. Obrigada por tudo, pessoal. Eu gostaria também de agradecer que já mês que vem, dia 10, faz 15 anos de casada, né? Que eu casei. Que meu marido, vocês conheceram aqui, né? Ele faz parte, que já vai fazer 15 anos só de casamento. Então, assim, já tem uns bons anos. Aí, como a pastora falou, eu gostei muito de trabalhar com as crianças aqui. Foi aqui uma forcinha da Vanessa, né? Que ela estava sozinha. Coisa que eu gostei demais, assim, vou sentir muita falta deles, tá? Obrigada, gente. E eu trouxe um presentinho para minhas crianças. Pode dar? Vamos falar, Vem, crianças. Vem, Lourenço. É o livrinho, peguei de historinhas bíblicas. Sempre lembrar de mim quando ele estiver fora. Dizer a vocês que a gente vai vivendo em comunidade e a gente acaba se tornando uma grande família, né? Participando de momentos alegres, de momentos tristes e vivenciando a fé, né? E vocês, as duas famílias, sem dúvida, fizeram parte do meu ministério aqui nesse tempo em que estivemos juntos, né? E sem dúvida a gente não esquece das pessoas, né? Tanto em São Francisco quanto na comunidade do Luz no Mundo. Então nos coloquemos de pé e estendamos as mãos. Senhor nosso Deus, aqui nós estamos partilhando um momento de reinício, de recondução familiar, um momento de mudança, ao qual também, querido Deus, nós somos gratos e gratas a Ti pela oportunidade que tivemos de conviver com
Deus, que tu continue alimentando a fé, que eles e elas continuem colocando seus dons a serviço do teu reino nesse mundo. Que Deus nos acompanhe. Amém. Assim nós queremos nos colocar de pé e sairmos daqui com a bênção do nosso Deus. Que o Senhor nosso Deus nos abençoe e nos guarde, que Ele resplandeça o seu rosto sobre nós e tenha misericórdia de nós. Assim nos abençoe o Trino Deus, em nome de quem aqui nós nos reunimos e em nome de quem aqui nós também nos despedimos. Que Ele esteja conosco hoje e sempre, Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Eu sei que Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou vale e Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu, mas já coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Ele viu em mim. Não entendo por que me amou. Eu não sou o que eu devia ser. Mesmo assim Ele me abraçou. Sou pequeno e tão grande é. Eu sou falho e Ele é fiel. O que eu mereci era morrer, mas Ele me prometeu o céu. Eu só quero adorar, por isso estou aqui. E se eu não adorar, falta algo em mim. Eu jamais saberei porque me escolheu, mas já coisa eu sei, tudo que eu tenho Ele me deu. Pastora Simoni, ISLB, Espírito Santo é a comunidade, né? Linha 65.
Alta Floresta. É muito relatório. Entregamos uma Bíblia aqui, pode fazer cópia à vontade, tá? A Bíblia em Pomerana. E estamos aqui com a comunidade num dia de festa de colheita aqui. Que bom. Obrigado aí pela boa acolhida. Deus abençoe vocês sempre. Vamos fazer uma fotinha para registrar aqui, tá bom? Aquele abraço.